Sobre o exercício 4 da lista de vocês, que está surgindo aí bastante dúvida. Vou fazer a resolução aqui, ou pelo menos ajudar. Desenhei aqui um prisma, ângulo de abertura A. Eu sei que tem uma normal, aqui, tô chamando de face 1. Chamei de I1 um ângulo de incidência na primeira face. Considerando o N do prisma maior do que o N externo, eu vou ter aqui a reta do meu raio de luz refratado se aproximando da normal com ângulo R1. Tem um desvio, portanto, nessa primeira face, que é calculado como... Eu sempre escrevo o módulo de I menos R, mas é sempre o ângulo maior menos o ângulo menor. Então, meu ângulo maior é o I1, que é onde a refringência é menor, e aqui o meu ângulo R1 é menor, porque a refringência é maior. Ângulo maior menos o ângulo menor. Meu raio de luz incidiu na segunda face com ângulo I2 e refratou com ângulo R2. Portanto, eu tenho aqui um segundo desvio D2, que seria um módulo, mas aqui eu vou escrever sem módulo, é o ângulo maior. Então, o ângulo maior é o R2, porque o índice de refração aqui, ele é menor, menos o I2, que é onde a refringência é maior. Lembrando que o encontro das duas normais aqui fora é o ângulo A. E esse ângulo A, ele vai ser para nós a soma desses dois ângulos que eu tenho aqui dentro desse triângulo, tá? Somando os ângulos internos do triângulo, a gente conclui que esse A é a soma desses dois ângulos internos aqui. Então, o ângulo A, ele seria o R1 mais o meu I2. E eu vou guardar todas essas informações. Quem é o desvio total? O desvio total, ele nada mais é do que o desvio 1 somado com o desvio 2. Quem é o desvio 1? I1 menos R1. Quem é o desvio 2? R2 menos I2. Vou substituir aqui, ó. Quando eu substituir I1 e I2, eu fiquei, perdão, D1 e D2, eu fiquei com essa expressão. Daqui eu tiro que I1 mais R2, isto é negativo, isso também é negativo, eu vou pôr o sinalzinho de menos em evidência, eu fico com R1 mais I2. Se eu distribuir o sinal de menos, eu volto ao que eu tinha aqui em cima. Por que que eu fiz isso? Isto aqui para nós é o ângulo A. Então, existe uma maneira de eu calcular o desvio total, que seria ângulo de incidência na primeira face, mais o ângulo de emergência no prisma, ou ângulo de refração na segunda face, menos o ângulo de abertura do prisma, ok? No caso de exercícios que tenham desvio mínimo. O que acontece nos casos dos exercícios que têm desvio mínimo? Desvio mínimo é quando o meu raio de luz incide e emerge com o mesmo ângulo, tá? Quando isso acontecer, é porque a trajetória percorrida por esse raio de luz teve o menor desvio na primeira face e o menor desvio possível na segunda face. Então, condição para o desvio mínimo acontecer, o ângulo I tem que ser igual ao ângulo R2, que é o ângulo de emergência. Se isso é a condição para o desvio mínimo, o que eu tiro daqui? Que I1 mais R2, que aparece aqui, pode ser escrito como I1 mais I1, que é o ângulo de incidência, que é igual ao de refração, né? Se eles são iguais, o desvio mínimo pode ser escrito como 2I menos A. Como esses dois ângulos aqui são iguais, eu poderia ainda dizer que ele é o ângulo de refração lá fora, né? 2 vezes ele, menos o ângulo A. O que mais eu posso tirar do desvio mínimo? Se esses dois ângulos aqui são iguais, pela lei de Snell, eu vou conseguir provar, eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo fica muito longo, eu consigo provar que este ângulo e este são iguais. Usando a lei de Snell nessa face, usando a lei de Snell nessa face, eu comprovo que esses dois ângulos também são iguais. Isso é, o ângulo R1 é igual ao ângulo I2 no desvio mínimo. E se isso é verdade, R1 mais I2 não é o ângulo A, que é a soma desses dois ângulos aqui, ele é o ângulo A. Se isso é verdade, então eu posso dizer que o ângulo A é o dobro do ângulo de refração na primeira face. Então, ele é o dobro de 2R1, ok? Então, essas são as condições aqui que eu tenho para o desvio mínimo. Isso ajuda bastante na resolução do exercício 4.
Do enunciado, eu sei que o ângulo de refringência é 60, o desvio mínimo é 30. Usando a expressão do desvio mínimo, que é 2i menos A, eu tiro aqui que 30 é igual a 2i menos 60, que é o ângulo A. Daqui eu tiro que o ângulo de incidência vai ficar 90 dividido por 2, que é 45 graus. O que mais eu sei? Eu sei que o ângulo A é 2 vezes o ângulo de refração na primeira face, tá? Então, se o ângulo A é 2 vezes o ângulo de refração na primeira face e o ângulo A é 60, daqui eu tiro que 60 é igual a 2 vezes o ângulo de refração na primeira face, o ângulo de refração na primeira face é 30. Então, eu tenho duas informações que me ajudam a achar o N do prisma. N1, seno de I, é igual a N2, seno de R. N1 é o ar, seno de I é o seno de 45, N2 é o que o problema quer saber, e o seno de R é o seno de 30 graus. Com isso, eu chego na resposta do exercício 4. Espero que tenham entendido, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.